que o nosso objetivo como igreja é fluir no Espírito. E se cada um faz a sua parte, porque todos nós temos um chamado, todos nós temos um dom, todos nós temos um objetivo, fomos chamados por Deus para ser plantados, e quando eu falo plantados, é enraizados num lugar, né? Nessa questão de ficar mudando de igreja toda hora, porque você vai se entristecer, aqui você vai se entristecer, às vezes você pode se entristecer comigo, né? Mas se você estiver enraizado, se você entender que a gente está aqui para poder consertar, ajustar as coisas, aprender com Jesus, irmão, nós vamos tornar as coisas mais leves. Porque o meu dom, eu uso ele para te abençoar. E os seus dons, você usa ele para me abençoar e abençoar toda a igreja. Então, lá em Mateus, capítulo 28, o tema da mensagem nesta manhã é Ide fazer discípulos. No capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a Bíblia fala assim, ide, portanto, eu glorifico a Deus pelos ensinamentos que nos foi deixado aqui na palavra, em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque mostra como que era o tratar de Jesus com os discípulos. Nós conhecemos pela palavra que Jesus ele passou 3 anos ali com os 12, e não foi somente os 12, nós vemos que quando mandou ali em missão, como vai ser feito hoje aqui de manhã, de 2 em 2, tinha 70 discípulos, e havia uma multidão que também acompanhava Jesus, mulheres que ajudavam Jesus, trabalhando com ele também, ajudando Jesus financeiramente, Jesus sendo amparado ali por muitas mulheres abençoadas, mas o interessante é que quando Jesus ele fica ali 3 anos com aqueles discípulos, ele como mestre, discípulo é isso, e de fazer discípulos, já vai entendendo desta forma, que é você andar junto com Jesus, né? Os discípulos andaram com Jesus no dia a dia, aprendendo, né, como ele falava, como ele se comportava, como que ele fazia, e às vezes não tinha muito tempo, assim, de você ficar como aqui na igreja, você prega uma palavra, não, era no dia a dia, era andando junto, caminhando junto. E nesses 3 anos, Jesus escolheu ali os 12 discípulos, 12 homens diferentes, né, uns dos outros, a maioria era galileu, mas ali no meio daqueles 12 tinha os galileus pescadores, homens simples, humildes, mas no meio deles veio Judas, né, que era de uma região, Judas Iscariotes, que era de uma região mais abastada, o único que era ali do sul de Israel, que ficava ali na Nata, em Jerusalém. Nós temos ali um cobrador de impostos, que era uma pessoa que era odiada pelos judeus, porque trabalhava para o Império Romano, Mateus, né? E ele cobrava o imposto ali da sociedade, entregava ali para o Império, então também era uma pessoa odiada. No meio daqueles 12 havia um zelote. Um zelote, para quem não sabe, era um homem que ele era de um grupo ali extremista que eles guerreavam contra o Império Romano, eles lutavam ali armados contra o Império Romano. Aí Jesus pega esses 12 homens diferentes, né, e mulheres também diferentes, porque tinha mulheres que viviam no palácio, mas tinha mulheres que andavam ali no meio das casas simples, humildes, e Jesus ele tinha essa facilidade como mestre de colocar todo mundo no mesmo lugar, ou colocar todo mundo, digamos assim, no mesmo barco e trabalhar junto. E nesses 3 anos ele foi instruindo ali os discípulos. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele deu uma ordem para os discípulos. Ele disse assim, olha, ide, portanto, versículo 19, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai entendendo o ministério apacentar nisso que eu estou falando, tá? Você vai entendendo na palavra e no final você vai, espero, né, que abra assim a sua mente e você fala, Senhor, eu entendo agora o meu chamado, que o meu chamado é ser igreja, e ser igreja é ser discipulado dentro da igreja, ser igreja
e o discipulado é a vida da igreja. Porque assim, quando Jesus ele ressuscita e ele fala assim para os seus discípulos, ide. Eu estava pesquisando, né? Porque quando a gente vai pesquisando a palavra, a gente vai se aprofundando, né? E eu fui entender nesta palavra que essa palavra ide no grego significa indo. Já falo um pouquinho sobre isso. Então Jesus ele forma ali os 12, né? Ele capacita os 12, ele prepara os 12, mesmo que os 12 ali na hora do julgamento, da crucificação, sai correndo, foge, né? E até Pedro nega Jesus 3 vezes, mas aqueles 3 anos serviu de preparação para aqueles 12. E mesmo eles fugindo, se escondendo, a gente vai ler lá em Atos 2, que eles foram cheios do Espírito Santo. E quando aqueles 12 e mais os 120 que estavam ali naquele cenáculo foram cheios do Espírito Santo, irmãos, a vida deles mudaram. Porque já não eram mais homens com medo, covardes, não eram homens que se escondiam, mas eram homens que davam a cara a tapa, que seguiam, né, que cumpriram realmente esta palavra. Por quê? Porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Com os 12, Jesus soprou, receba o Espírito Santo. Mas em Atos 2, o Espírito Santo ele veio sobre a igreja. E diz a palavra que de repente estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente foram vistos línguas, né, repartidas como línguas de fogo. E um barulho veemente, como de um vento veemente. E eles foram cheios do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus fala ide, indo, esse indo, eu falei, mas indo é um gerúndio, né? Eu fui lá no Google mesmo, né? O que é indo? É um gerúndio? Sim, ele vai falar assim, indo é um gerúndio que significa uma ação contínua. Uma ação que não para, é uma ação que é indo. Então, quando Jesus fala assim, ide, indo, portanto, fazei discípulos, é algo que Jesus ele transfere não só para o pastor, porque não tinha nem pastor aqui, eram os 12 discípulos, que depois a gente vai entender daqui a pouco na palavra, que todos foram indo. Então esse indo, que é uma ação contínua, é uma ação de Jesus para a igreja, uma ordem de Jesus para a igreja, através do Espírito Santo, é uma ordem que ela não para, ela não tem fim, é indo, é em todo tempo fazendo discípulos, pregando a palavra, ensinando a palavra, e a igreja ela nasce dessa forma. E quando a igreja nasce lá em Atos 2, que diz a Bíblia que quase 3.000 pessoas, né, aceitaram a Jesus ali através da pregação de Pedro, de repente aqueles 120 que estavam ali escondidos dentro daquele cenáculo, né? Talvez ali trancado, orando ali de certa forma baixinho para não incomodar muita gente. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, que o barulho foi ensurdecedor, né? Porque começou a acordar a vizinhança 9 horas da manhã, começou a trazer aquela aglomeração, começou a aparecer gente daqui, gente de lá, gente acolá. E uns começaram a zombar, olha, esses homens, eles estão cheios de moço, né? Estão embriagados. E Pedro fala, vocês estão achando que a gente está embriagado às 9 horas da manhã? Não, isto que vocês estão vendo aqui neste momento, é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. E a igreja ela nasce, ela começa a caminhar, ela começa a avançar, ela começa a fazer esse ide de Jesus, o indo de Jesus. E eles começaram a pregar a palavra, eles começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles começaram a ensinar, versículo 20, todo esses versículos que nós lemos aqui, o 18, 19 e 20, esta igreja ela começou a praticar. E nós como igreja também nós precisamos praticar, e nós praticamos, graças a Deus por isso. Porque quando nós falamos de discipulado, tudo o que acontece na igreja é discipulado. Os cultos que nós estamos fazendo aqui é um discipulado. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada pelo pastor, às vezes a pastora, os presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores que pregam a palavra. Então, todos aqueles que pregam a palavra, de certa forma, estão discipulando a igreja. Só que é um discipulado mais abrangente. Por quê? Porque abraça toda a igreja.
Então, o discipulado todos nós fazemos. Só que quando a Bíblia fala assim, olha, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E essa parte de guardar, você entende que ela está um pouquinho, ó, primeiro você ensina, depois você guarda. O primeiro papel de toda a igreja é ensinar, a guardar. Porque não adianta eu vir na igreja, olha, você vai entrar agora no que é o discipulado. Não adianta você vir na igreja só aprender, né? Você escuta, você aprende, oh, que palavra abençoada, oh, hoje a palavra não fluiu, hoje a palavra não está do jeito que eu queria, mas de certa forma você assimilou alguma coisa, então você vem e aprende. Mas quando a Bíblia fala assim, guardar tudo que eu vos tenho ordenado, existem várias ordenanças dentro da palavra do Senhor que nós precisamos aprender. E quem estava aqui domingo passado? Levante a mão, que nós falamos do filho pródigo, né? Então, pegando aqui um gancho da palavra de domingo passado, a gente tem o pai, que era o pai dos dois filhos no centro. Deus é o centro, preste atenção, Deus é o centro. E tinha dois filhos, tinha o pródigo, que era o esbanjador, o gastador, aquele que recebeu a bênção dentro da casa do pai e saiu, né, a curtir, a revalia, perdeu tudo, ficou ali no meio dos porcos, depois se converteu ali, se restaurou com o pai. E tem o filho mais velho, que era aquele que estava na casa do pai, que não saía da casa do pai de jeito nenhum, mas também não desfrutava da bênção do pai, porque tudo que o pai tinha era do filho mais velho. Só que o filho mais velho não desfrutava daquilo que o pai já tinha dado para ele. Então, quando você começa a entender essas ordenanças do discipulado, e por isso que hoje tem muitos pastores cansados, muitos pastores desanimados, muitos, não vou falar muitos, mas coisa que você não ouvia falar 20 anos atrás, hoje você escuta, pastores tirando a sua própria vida. Quantos já ouviram uma história dessa? Levante a mão. Então, não é coisa da minha cabeça, toda a igreja já ouviu. E por que isso? Como eu conversei com esse pastor, não tem vida. Porque às vezes a gente entende, a gente é ensinado que tudo que acontece na igreja tem que ser direcionado para o pastor. Tudo que eu preciso, fala com o pastor. Tudo que eu necessito, fala com o pastor. Só que o pastor, para os irmãos entenderem, pastor também é discípulo. Não é essa cultura que a gente coloca na cabeça do maior ensinando o menor. Não, o pastor não é o maior. Aliás, muito pelo contrário, o pastor, ele tem que ser o menor. Não existe o maior ensinando o menor. Somos todos iguais. Todos. Não tem, o pastor é maior que o presbítero é maior que o evangelista é maior que o diácono é maior que o cooperador. Não, esquece isso, isso não existe. Isso é invenção humana, somos todos discípulos. O que acontece, lógico, é a responsabilidade de cada um. Então, tem responsabilidades que Deus coloca ali na vida do pastor, na vida da pastora, dos presbíteros, dos evangelistas, da secretária, que também tem uma responsabilidade, os cooperadores. Então, quando a gente pensa em vida da igreja, a gente tem que entender que somos todos discípulos. Aí eu vou lá para Atos. E quando eu vou para Atos, eu descubro um segredo tão tremendo, que a igreja, quando ela começou a crescer, presbítero, a gente não vê a igreja sendo direcionada nem sobre os apóstolos. Você não vê isso, porque quando a igreja ela crescia, ela avançava, quando a igreja ela progredia, ela ia indo fazer discípulos, esse id, né? Ou vou mudar um pouquinho aqui no grego, indo fazer discípulos, toda a igreja ela quando ela tinha essa oportunidade, toda a igreja participava para fazer a obra de Deus. Porque se eu pegar uma carga na igreja e colocar tudo sobre a vida de uma pessoa, agora não estou falando só pastor não, pegar um obreiro de destaque, porque tem obreiros que se mexem mais do que outros, isso é verdade. E quando você é proativo,
Isso é na vida, no seu trabalho, onde você for. Se você for uma pessoa proativa, honesta, idônea, trabalhadora, você acaba atraindo mais responsabilidades. Nós temos um empresário aqui. Se ele vê lá no meio do grupo dele alguém que se empenha mais, se dedica mais, o que ele vai fazer? Ele vai honrar mais aquela pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que veste a camisa, né? É uma pessoa que abraça. Então, quando a gente vê a igreja indo fazer discípulos, diz a Bíblia que eles faziam cultos todos os dias, está lá em Atos. Todos os dias, eles se reuniam no templo, num pátio, porque não podia ter uma igreja como nós temos hoje, não tinha permissão, mas eles usavam ali o pátio do templo para adorar ao Senhor, e todos os dias, capítulo 2, 3, você pode ler na sua casa, todos os dias eles se reuniam de casa em casa, no partir do pão, na ação de graças e orações. Então, se na primeira pregação tinha 3.000 que se converteram, como que 12 apóstolos iam estar nessas 3.000 casas? É possível? Impossível. Aí a obra começa a crescer, né? A gente estudou aqui na quinta-feira passada com o presbítero lá da sede. Na quinta-feira vai ter, sabe aquele outro presbítero que eu me confundi ali as ideias na hora? Então, ele vai estar aqui na quinta-feira, tá? Trazendo a palavra, vai ser uma bênção, tá? É o Fábio, o presbítero Fábio. Então ele nos ensinou, o presbítero Rogério, que quando a igreja apertou, quando começou a crescer, ter algumas discussões na igreja, o que eles fizeram? Levantaram diáconos, né? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então quando eles se reuniam de casa em casa, presbítero, não eram os apóstolos, imagina a correria de Pedro, vou ficar meia hora aqui nessa casa, meia hora na outra, para tentar alcançar o maior número de casas possível. Sabe o que ia acontecer? Ia acontecer como Moisés, que queria atender todo mundo, fazer aquela fila, né? Até o final do dia, veio o sogro dele e falou, Moisés, o que você está fazendo está errado, separa, escolhe líderes que tenha a mesma autoridade que a sua, que possa repartir essa autoridade e te ajudar para que a obra não sobrecarregue na sua vida. E o pastor na igreja, ele é mais um ministério. É uma bênção, é importante, a igreja ela precisa ter um pastor, mas é dons, é uma bênção que o Senhor derrama sobre a igreja, mas o pastor ele não pode, ele não deve fazer tudo. Porque o pastor também trabalha, pastor tem família, pastor tem criança pequena, pastor tem filho adolescente, pastor tem que trabalhar para ganhar o sustento dentro de casa, senão no final do mês as contas não batem, o pastor tem que cuidar da esposa, o pastor tem que ajudar quando dá ali agora, né, limpar a casa, tem que fazer essas coisas. Por quê? Porque precisa, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não consigo fazer a obra de Deus sozinho. Não consigo. E a nossa igreja, trazendo, eu vou tentar juntar aqui Atos e trazer para a nossa igreja também. A nossa igreja, se a gente contar assim por cima, tem 70 membros. Um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. 70 membros. Como que uma pessoa vai conseguir cuidar de 70 pessoas? Se eu tivesse condição de ir na casa de cada um uma vez por dia, seria quanto tempo? Mais de 2 meses. Mais de 2 meses. Só para os irmãos entenderem. Mas quando nós dividimos as cargas uns com os outros, a obra de Deus, ela se torna leve, ela se torna agradável, ela se torna uma coisa prazerosa, uma coisa abençoada. Vai ter luta, a gente luta contra as trevas, mas a gente pode se unir. Agora imagina. Está divididinho hoje, até isso o Senhor ajudou, está dividido. A mesma quantidade que tem desse lado, é a mesma quantidade que tem desse lado, né? Agora desse lado olha para cá e daqui olha para lá, olha para os irmãos. Lindo esses irmãos, né? Agora imagina, se cada um que está aqui desse lado, escolhesse uma pessoa que está desse e falar, irmão, essa semana a gente vai orar junto. Eu vou orar por você, eu vou pegar ali o seu telefone, o seu WhatsApp, a gente vai conversar, eu quero saber como é que você está, o nosso irmão está ali, coração partido, com certeza, vou orar por você, meu irmão, um jovem, cadê os jovens da igreja? Vou pegar aqui o seu telefone, vou te passar uma mensagem, olha, Jesus te ama, né, estou orando por você essa semana. Aliás, vamos fazer um jejum para a igreja amanhã? Vamos colocar a vida do irmão também, a família dele, tá bom? Colocar a família dele, orar pela igreja, orar pelo louvorzão sábado, né?
fazer um jejum amanhã, pode ser? Quem puder me ajudar? Ao seu tempo, vamos jejuar pela igreja, porque a igreja precisa disso. Então, e é tão tremendo isso, porque quando a igreja ela foi cheia do Espírito Santo, é como João fala, Evangelho de João, vós tendes a unção de Deus sobre vocês, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção de Deus está em vós, é verdadeira, assim nela permanecereis. O que João está falando? Que você tem a unção do Espírito Santo. E se você tem a unção do Espírito Santo, você pode aprender. Então tudo na igreja é discipulado. Os irmãos estão ali, na mesa de som, estão aprendendo a andar juntos. Os ensaios do louvor, os irmãos estão aprendendo a andar juntos. As crianças lá em cima estão sendo discipuladas também, aqui na igreja também. Mas a gente precisa encurtar mais as coisas. Aí, na reunião, a gente escolheu 15 pessoas, né, que estão orando. Vão orar comigo esta semana. Essa semana não, esse mês, né? Porque é pouco, irmãos, é pouco. O certo era ter 35, porque se a gente tivesse 35 pessoas, a gente poderia pegar, cada um cuida de um. Preste atenção. Então o que a gente fez? A gente reuniu essas 15 pessoas e falou, irmão, vocês vão me ajudar a cuidar da igreja nesse sentido de se aproximar mais da membresia. Porque às vezes alguém falta no domingo, eu não consigo enxergar que a pessoa faltou. Ainda mais eu que sou o mais desligado do mundo. Então, se tiver uma pessoa que está me ajudando a cuidar, na segunda-feira, irmão, como é que você está? Você não veio na igreja domingo, está tudo bem? Posso orar por você? Posso te ajudar? Então, quando eu falo isso é um ministério que a gente está colocando aqui na igreja, chamado Ministério Apacentar. Olha que nome bonito, né? Apacentar, é a gente aprender a cuidar melhor da igreja. Por quê? Porque eu vejo uma necessidade. Às vezes eu vejo pessoas que se membram na igreja e elas não conseguem, como que eu posso dizer, se ajuntar com a igreja. Aí falta uma, duas, tem famílias que já não vêm há uns 5, 6 domingos. E eu tento conversar com o esposo. Mas às vezes se alguém consegue, né, uma irmã conversar com a irmã, com a filha adolescente, talvez a gente consiga, né, ter um resultado melhor, porque não adianta, meu irmão, eu ver uma pessoa entrando na igreja, me alegrar, ver aqui na ceia, se membrou, mas passa 2, 3 semanas, essa pessoa já não consegue mais vir, não tem mais forças, porque também é espiritual. Porque às vezes tem pessoas que estão aqui hoje que também querem parar de vir, não tem mais forças. Mas se eu pegar o braço do meu irmão Ricardo aqui, né, eu levantar a mão dele ou ele levantar a minha, ele vai saber que eu estou olhando por ele e ele está olhando por mim, está intercedendo por mim. E a gente consegue, irmãos, ajudar melhor. Então a gente precisa trazer esse socorro para a igreja. E discipulado o que é para essas 15 pessoas, para vocês entenderem? Discipulado é você colocar Jesus no centro de tudo que você faz. É você saber que você vai ajudar uma pessoa a colocar Jesus no centro também. Porque às vezes tem semanas, meu irmão, que como o nosso irmão, é uma semana difícil. E a gente não pode deixar a pessoa ali do lado e falar, não, o pastor que tem que olhar. É obrigação do pastor ver. Aí você cria um pastor doente, um pastor que não consegue cuidar da casa, não consegue cuidar da família, não consegue trabalhar direito, não consegue dormir direito. Por quê? Porque a gente coloca a carga, tudo, sobre a vida de uma pessoa só. Por que na igreja tem os presbíteros? Por que na igreja tem as evangelistas? Por que na igreja tem os diáconos, as diaconisas, os cooperadores? É para tornar a obra de Deus mais leve. E como Pedro disse, né, olha, não é certo nós deixarmos de orar e ensinar a palavra para cuidar das mesas. O que criou? Os diáconos. Então não é certo, meu irmão, a gente ver uma pessoa entrando na igreja e ficando tempo sem vir na igreja e a gente não mover uma palha, um dedinho para correr atrás daquelas vidas. E é o que eu falei para os obreiros, se essa pessoa saiu do Grimaldi, mas está numa outra igreja, glória a Deus, deixa ela naquela igreja, porque naquela igreja ela pode estar sendo abençoada. Mas eu levei as fichas dos ex-membros da igreja para casa, me assustei.
do número que está aqui, coloca 10 que não estão vindo mais. Então, se tem 10 pessoas a mais que não está vindo, é porque a gente precisa melhorar em alguma coisa. E talvez este ministério, Apacentar, nos ajude nisso, né? A gente conseguir estreitar um pouquinho mais as coisas e ensinar. Por quê? Porque discipulado, preste atenção, não é para quem está fraco. Vou repetir. Discipulado não é para quem está fraco. Discipulado é para toda a igreja. Porque você acha que não vai ter semana que eu não estou bem? Tem semana que eu estou cansado também, irmãos. Quinta-feira foi até engraçado. Acabou o culto, fui para casa. Meu filho queria brincar. Falei, filho, a gente não pode brincar porque tem um andar de baixo, vai incomodar o vizinho, a gente vai ter encrenca. Então, vamos sentar no sofá e vamos conversar. Coloca um desenho, a gente vai ver um desenho e vai conversar. E sentou eu na ponta, o Tiaguinho e o Mateus. De repente eu fechei o olho. Tiago, você vai dormir, né, pai? Falei, não vou dormir, não. Irmãos, de repente eu acordei, estava tudo escuro, não tinha ninguém na sala, tudo apagado. Eu falei, já foram deitar já? Tão rápido? Aí meu filho mais velho chegou para mim e falou, pai, nunca vi alguém dormir tão rápido. Falei, sério? Não imagina, eu nem dormi. Aí meu filho tirou fotos, né? Porque está até de boca aberta aqui roncando. Ó, como é que você não dormiu? Por quê? Porque a gente cansa, irmãos. A gente cansa. Sou humano, você é humano. Quantas estão cansadas? Levante a mão aqui, do trabalho, um monte de coisa. Tem muita gente cansada, não é? Cansa mesmo. Responsabilidade, cobrança, né, evangelista Vanessa? Atingir meta. Irmãos, a cabeça vai, né? Aí você senta no sofá, já era, apagou. É instantâneo. Tum. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, meu irmão, você precisa olhar para esse lado, sentir amor por essa vida. Você precisa olhar por esse lado, sentir amor por essa vida, porque o amor é o centro, é o que nos une. Mas o discipulado pode ser toda a igreja? Pode ser toda a igreja. Mas se a gente estreitar um discipulado 1 a 1, dá mais resultado, sabia? E sabia que isso é uma ordenança de Jesus para mim e para você? A gente não escuta muito isso na igreja, mas o discipulado... Aliás, aqui foi a única ordenança que Jesus deixou para a igreja. Aí eu te faço uma pergunta, quantos discípulos? Aliás, essa palavra, se ficar um pouquinho pesada para você, vou mudar um pouquinho a frase. Quantas pessoas você já discipulou nesses anos que você tem de convertido? Quantos aqui tem mais de 5 anos? Levante a mão. Maioria da igreja, 90% da igreja tem mais de 5 anos. Estou jogando baixo. Se Jesus ficou 3 anos com aqueles 12, e aqueles 12 não tinham os recursos que nós temos, que é a palavra escrita assim, de fácil acesso no celular, aqueles discípulos depois foram cheios do Espírito Santo, e você já tem que ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E quando às vezes você está discipulando e nem sabe. Quando você liga para um parente ou para um amigo e fala, amiga, como é que você está? Ah, amiga, eu estou triste, eu estou desanimado. Aí você fala para ela assim, vamos orar, irmã? Vamos colocar Jesus no centro? Vamos pedir a direção de Deus? Isso já é um discipulado. Por isso que eu falei, não vai ter apostila. Vamos seguir uma regra de treinamento. Não, irmão. O IFC Apacentar vai ser você sentar ao lado de uma pessoa e ajudar esta pessoa a seguir a Jesus. E eu estou vendo ali a nossa irmã anotando, glória a Deus por isso. Porque a gente precisa aprender. Mas aprender e ensinar os outros a guardar. Aí eu vou lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas tem um versículo tremendo que eu não posso deixar de passar, vou abrir aqui rapidinho, está em 2 Timóteo. Olha só que palavra interessante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que diz assim. Olha que Paulo fala para Timóteo. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos
para instruir a outros. O que Paulo estava falando, Timóteo? Estou te deixando em Éfeso como pastor. E você aprendeu de mim, você ouviu as minhas instruções. Agora, Timóteo, você vai escolher e instruir. Pode pôr o 2 Timóteo 2,2. E você vai escolher e vai instruir outros a fazer o mesmo. O que ele estava falando? Timóteo, você é o pastor da igreja de Éfeso. Você vai escolher homens idôneos. Idôneos é pessoas de caráter, pessoas de confiança, pessoas que você pode confiar. Você vai pegar essas pessoas dentro da igreja e você vai ensinar essas pessoas a instruir a outros. Está vendo que é um passando para o outro? É um instruindo aos outros? Aí eu vou lá em Colossenses 3,16. Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Olha só que palavra tremenda. Já estamos encerrando, tá, irmãos? 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Já está aqui? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O que significa isso? Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Você está entendendo que não é só uma pessoa, é toda a igreja participando disso? E eu quero, meu irmão, que você saia daqui nesta manhã pensando em alguém. Vamos já colocar isso em prática. Os 15 que eu falei é que vai ter uma responsabilidade um pouco maior, porque a gente vai tentar abraçar toda a igreja. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Mas você, que já está aqui há mais de 5 anos, que levantou a mão, irmãos, já passou da hora de você discipular alguém. Esse silêncio é bom. Então, discipulado é você colocar Jesus no centro da sua vida, e agora você vai ajudar outros irmãos a fazer o mesmo. Porque pensa aí, feche seus olhinhos só um pouquinho. Pense numa pessoa agora que não está vindo mais na igreja. Você conhece alguém? O que te impede esta semana de você entrar em contato com esta pessoa e falar: meu irmão, minha irmã, estou orando por você. Quero ser bênção na sua vida. Então, discipulado é alguém que colocou Jesus no centro da sua vida e agora vai ajudar outros irmãos a fazer o mesmo. Discipulado é ajudar alguém a seguir Jesus. Por quê? Porque discípulo gera discípulos. E quando nós geramos discípulos, nós geramos pessoas parecidas com Jesus. E eu quero ser parecido com Jesus. Então, o que eu oro a Deus é que eu consiga mudar um pouco essa... Eu sei que a cultura evangélica brasileira, ela cresceu nesse sentido, né? O pastor faz tudo, o pastor aquilo outro, e tudo na igreja é centrado no pastor. Não, vamos tirar o pastor do centro, vamos colocar Jesus e colocar toda a igreja para trabalhar e discipular uns aos outros. Porque é como Jesus, só para a gente encerrar, quando Jesus ele entra nas nossas vidas, tudo muda. E a gente acha que, a gente fala assim, vem para a igreja como está e fica como está. Não. A gente sabe que ser discípulo tem um preço. O discipulado tem um preço. O discipulado, meu irmão, é você seguir Jesus. É você negar a si mesmo, né? Lucas 14, né? Lucas 14, do 22 ao 33, fala do preço do discipulado. E quando fala assim, olha, se você não aborrece, ou se você não me amar, se você me amar menos do que ama a sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, você não pode ser o meu discípulo. A gente olha essa palavra e a gente acha dura. Como assim? O que Jesus está falando é que se você não colocar o amor de Deus primeiramente no seu coração, você não vai conseguir amar o seu esposo da maneira como deveria. Porque se eu amo mais a minha esposa mais do que a Deus, ela pode virar um ídolo na minha vida, sabia disso? Porque eu estou amando ela mais do que a Deus, eu estou cego por ela e eu esqueço de colocar Deus no centro. Então até para amar a gente precisa de Jesus. A gente precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas, e esse amor vai ser distribuído no meu coração. Eu vou amar a minha esposa da maneira correta, o meu filho da maneira correta, os meus irmãos da maneira correta, e a obra de Deus vai crescendo com isso, mas eu preciso colocar Jesus no centro. E
negar a mim mesmo. E esse negar a mim mesmo é tremendo, porque a gente precisa mesmo. Mas eu não quero que a igreja seja um lugar de regras. O que eu posso, o que eu não posso. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso tantas coisas, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, eu não posso aquilo outro, eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. E quando chega na hora da bênção, não sobrou espaço. Eu quero amar Jesus. Eu quero glorificar o Senhor, eu quero que a minha vida realmente esteja, como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente precisa quebrar uns paradigmas para crescer mais. Porque Pedro, Mateus, capítulo 14 também, até os versículos são parecidos, do 22 ao 33, é aquela passagem que Pedro ele anda sobre as águas. E discipulado é isso, discipulado é você ouvir aquilo que o mestre tem falado para nós, está tudo aqui o que a gente precisa, e às vezes quebrar uns paradigmas, por quê? Porque Pedro, ele cresceu num ambiente onde a profissão do pai era passada para o filho. Então o pai de Pedro, o seu Jonas, né? Simão, filho de Jonas, é isso, né? Era pescador, e o pai, como pescador, passou a profissão para o filho. E o filho cresceu, aprendeu aquela profissão com o pai, irmão Ricardo. E quando ele era pequenininho, dentro daquele barco, o pai chegava para ele e falava: meu filho, cuidado, porque se você passar a murada do barco e você pisar nesta água, o que vai acontecer com ele? Vai afundar. A gente aprende isso, a gente aprende tantas coisas, né? Então eu não vou pular aqui, porque se eu pular, meu pai disse que vai afundar, e eu vou crescendo, e eu coloco o pé ali na água, realmente afunda. Aí eu aprendo a nadar do raso, agora eu já pulo do barco, e eu fico nadando ali no mar da Galileia, por quê? Porque eu aprendi que se você colocar o pé na água, você vai afundar. Mas um dia estava lá, Jesus falou: olha, vão vocês no barco na frente, que eu vou ficar aqui despedindo das pessoas e vou orar um pouco. E eles tentam chegar do outro lado, mas do outro lado o mar começa a se revoltar, há uma tempestade, eles não conseguem avançar, e o barco fica ali no meio da tempestade. E de repente, os homens ali daquele barco olham, em cima das águas tem um homem andando. E eles começam a gritar: ai meu Deus, é fantasma, um monte de homem corajoso, né, com medo de fantasma. Aí alguém olha e fala: não, é Jesus. Aí Pedro fala: Jesus, é você mesmo? Sim, Pedro, sou eu. Se é o Senhor mesmo, me dá ordem para que eu ande sobre as águas e vá ter contigo. O que Jesus fala para ele? Pedro, vem. Aí Pedro, que aprendeu, né, tudo aquilo, né, é o correto, a água afunda. Mas quando Jesus fala que eu posso andar sobre as águas, meu irmão, a ordem que vem é do alto. Jesus, ele pode mudar todas as coisas. E Pedro vai lá, coloca o pé, coloca o outro, parece que tem uma base, e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a viver algo que não era natural, porque na igreja, meu irmão, nós vamos fazer coisas que não são naturais. Porque nós não estamos aqui para viver o natural, mas nós estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui para ver vidas sendo transformadas, vidas que cresceram com traumas, que cresceram com dores, que cresceram em situações tão difíceis, mas que Jesus vai falar: olha, essa dor que você está sentindo é como aquele mar revolto, você pode andar por cima das águas. E aqueles 11, vendo Pedro andando sobre as águas, sabe o que eles deveriam fazer? O mesmo. Jesus, eu quero andar sobre as águas também, deveria pular os 12 na água. Mas só foi um. Mas o medo do vento, o medo da dificuldade, fez Pedro, quando ele viu tudo aquilo, ele falou: puxa, isso aqui não é natural. Meu pai tinha razão, não dá para andar sobre as águas. Mas ele já estava andando sobre as águas. E na igreja é da mesma forma, o discipulado é isso, meu irmão, é você colocar Jesus no centro. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, são bênçãos que Deus coloca dentro da igreja para nos ajudar, mas o verdadeiro objetivo é Jesus, e nós precisamos
todos andar sobre essas águas nesta manhã, em nome de Jesus. Então vai vir mais aí, irmãos, vocês se preparam, porque eu quero a igreja unida, eu quero você ajudando uma pessoa, eu quero você apoiando uma pessoa. Domingo que vem nós vamos ajudar essa família que o Morvan conhece, muito difícil a situação dele, mas nós vamos ajudar, e dessa forma a gente vai colocar vocês para trabalhar. Você já faz, talvez você só não tenha esse entendimento do que é, mas você precisa ajudar alguém, e junto nós vamos ajudando uns aos outros, porque igreja é isso, igreja é crescimento, cada um na sua posição, amém? Hoje a palavra ela foi um pouco diferente, mas eu precisava passar isso para vocês, eu precisava passar porque isso estava queimando no meu coração. Sei que ainda não esclareceu muitas coisas, né? É uma coisa tão simples, mas que às vezes é difícil de explicar. Mas nós vamos lá, porque isso que está no meu coração, este amor por esta obra que está no meu coração, eu quero que esteja na sua também. Porque nós vamos olhar para esta obra e nós vamos amar ela. Amar essa igreja de todo o coração, amém? Vou pedir para o presbítero Luiz fazer essa oração. Já perdi o pano aqui. E nós vamos encerrar este culto. E quem não for no evangelismo, ore também, interceda pelos nossos irmãos que vão fazer esse trabalho e vai ser bênção de Deus. Quinta-feira o nosso culto. Amém. Vocês gostaram? Deu para entender um pouquinho? Quem tiver alguma dúvida, me procura a pastora também, os presbíteros, que acho que agora já entende tudo, né? E vamos trabalhar em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando esse culto maravilhoso desta manhã, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não tem diferença, não tem erro, né, irmãos? Quando nós reunimos na presença do Senhor, algo sempre acontece. Quando nós louvamos, o Senhor está presente. Quando Ele fala na palavra, Ele está presente. E nós estamos na sua presença, e graças a Deus por isso, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta manhã maravilhosa, que mais uma vez Senhor faz presente em nossas vidas. Recebe, Pai Santo, a nossa adoração e a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ti que leva-nos para nossos lares, nos guardando, nos livrando, nos conservando debaixo da Tua potente mão, ó Deus, nos dando a Tua graça, mais uma semana que está se iniciando na direção do Teu Espírito Santo. Tudo que fazemos, que falamos e agimos nas nossas ações, vai na frente, Pai, guardando, sustentando e nos dando a Tua bênção e a Tua graça. Ainda oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Pai, que vai estar saindo agora daqui a pouco, Senhor, para evangelizar, ó Deus, através, ó Deus, desse trabalho, que o Senhor venha abrir as portas. Pedimos que o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, Pai, e que a obra do Senhor venha a ser feita, Pai, para evangelizar e para depois discipular. Deus Santo e Eterno, nós oramos a Ti para a glória e honra do Teu nome. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão com o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre. E você que diz, amém. Vamos aplaudir, vamos em paz.